termo da aldeia tinha agricultura e a mata, o baldio, estava para além desse termo. Portanto, as casas nunca estavam no meio da mata, como nesta imagem, aqui na zona centro, em que cada um constrói a seu belo prazer na sua parcela. E quando há fogo, é evidente que mas as pessoas vivem nestas casas e muitas vezes têm o seu trabalho nestas casas. Porque o primeiro piso ao nível da rua é a oficina, o estufador, ou a padaria, e portanto, quando as pessoas perdem a casa, isto em 2003 aconteceu, as pessoas perdem a casa, perdem o trabalho e perdem normalmente o gado que tinham, porque até o gado morre nas... E agora aquilo que lhes queria um pouco deixar esta ideia que é assim, a grande ruptura com a paisagem tradicional foi de facto a Revolução Liberal do século XIX. E desde então, aquilo que tem havido em termos de políticas, são políticas completamente incendiárias. Não é por acaso que agora Portugal arde todos os anos. E é isso que se tem que inverter. Nós temos dois grandes tipos de paisagem. A norte do Tejo, basicamente, a paisagem compartimentada, e a sul do Tejo, grosso modo, aquilo que se chama a paisagem da árvore dispersa mediterrânea. Como é que isto funcionava na paisagem compartimentada? Na exploração da paisagem. Eu começo no Renascimento, porque, como sabem, no Renascimento foi introduzido o milho, e isso alterou completamente a capacidade de produção das terras e até a quantidade de pessoas que eram, enfim, que as terras podiam sustentar. As pastagens que estavam no fundo do vale subiram para a vertente que foi armada em socalcos. E para poder produzir o milho que veio da América, como outras culturas, a cultura da batata, por exemplo, era preciso, para aumentar a produção, era preciso estrume. E, portanto, aquilo que se fez foi estabular o gado para poder recolher o estrume. Entretanto, o gado, no caso dos baldios, pastava também nos matos, que estão aí na vertente, e na cabeceira dos montes havia a chamada mata, que normalmente era formada por carvalho. Essa mata dava material para as camas dos gados, ou seja, a escama do gado era pisada por ele e com os resíduos do gado, isso produzia estrume. O estrume era integrado na zona agrícola e era isso que repunha o fundo de fertilidade da terra. A seguir à Revolução Liberal, o que é que houve, sobretudo, nesta paisagem? Havia aqui um sistema muito engraçado de transumância do gado entre as brandas e as inverneiras, não é? Eram as zonas do pasto do norte, montante, na montanha e mais abaixo, uma cota mais abaixo. Com a Revolução Liberal, aquilo que foi feito é que começou o sistema de pinheirização, quer dizer, o Pinhal Bravo, que segundo aquilo que nós temos, a informação que temos, Dom Dinis mandou buscar bejorro, que é a semente do Pinheiro Bravo, às landes francesas e semeou a zona litoral. Nesta altura houve uma generalização do Pinheiro Bravo. Com o Estado Novo, aquilo que se faz, o paradigma no tempo do Estado Novo, não por uma questão do regime político, mas por uma questão da época, isto aconteceu em todo lado, entrou-se numa fase de especialização a nível do conhecimento científico, começou-se a pensar na civicultura para um lado e na agricultura para o outro,
Quando eu fui aluna do Instituto Superior de Agronomia, ainda se discutia se Portugal era um país agrícola ou um país florestal. Como se pudesse haver mata sem agricultura e agricultura sem mata. Portanto, separarem-se as coisas, os zootécnicos para um lado, os tratam de ar para um lado, os tratam da mata, os tratam da agricultura. E sempre esta grande preocupação de aumentar a produção, particularmente, enfim, num regime em que Salazar falava orgulhosamente sós, não é? E foi assim que apareceram uma quantidade de campanhas feitas durante o Estado Novo, uma delas a campanha do trigo. A campanha do trigo, se nós pensarmos para trás já, no tempo de Dom Fernando, a lei das semarias visava aumentar a produção e tirar as terras a quem não as cultivava. Depois houve qualquer coisa de parecido durante a Revolução Liberal, e aqui a campanha do trigo mandava arrotear terras, mesmo que não tivessem capacidade ecológica para a cultura do trigo. E foi assim que nós desertificámos muitas das nossas paisagens. Em 30 anos, isto foi o programa do Estado Novo, como veem, arborizar 420 mil hectares de baldios. Melhorar pastagens, havia coisas boas e havia as outras coisas que foram, como a pinheirização sistemática, de facto uma política bastante incendiária. A campanha do trigo deu origem a isto, uma desertificação da paisagem. Isto é a zona de Odmira. A compartimentação foi-se e só faltam os camelos para pensarmos também. Esta é a Serra Algarvia, vista em fotografia aérea, onde a mesma campanha do trigo produziu uma degradação da vegetação brutal. Estas zonas degradadas pela campanha do trigo deveriam ser agora objeto, isto é o que eu penso, objeto de uma verdadeira campanha de plantação a Estado Novo, mas não de pinheiro nem de eucalipto, mas sim dos carvalhos, que eram os carvalhos autóctones desta zona. Aqui está a evolução da florestação dos baldios. Não vou amassar com números, não foi atingido, enfim, os números que inicialmente tinham sido previstos, mas mesmo assim. E agora queria-lhes mostrar como, de facto, o fácias da nossa paisagem mudou completamente em termos das espécies. Em 1909, nós tínhamos 37% de carvalhos e castanheiros, ou seja, as espécies dos castanheiros autóctones e os carvalhos autóctones e os castanheiros que foram introduzidos no tempo dos romanos e, portanto, já estão e são folhosas. Portanto, em termos de ornamento, é um material extremamente útil, já vão ver porquê. O pinhal andava na ordem dos 20%, o sobreiro, a azinheira nos 20% e o sobreiro um bocadinho abaixo dos 20%. Agora vamos ver em 95 o que é que aconteceu. O pinhal passou para os 30%, o sobreiro manteve-se mais ou menos nos 20%, foi introduzido o eucalipto, 20%, e aquilo que são os carvalhos e os castanheiros foram reduzidos até enfim, valores completamente residuais. O que é que aconteceu neste esquema da paisagem? O pinheiro, em muito sítio, foi substituído pelo eucalipto. E mais, foi o gado, prescindiu-se do gado porque o estrume foi substituído pelos adubos químicos e, portanto, as coisas deixando de funcionar numa perspectiva sistémica, a edificação começou a aparecer de uma forma dispersa, como se pensarem no Minho é assim. Este é o resultado da introdução do eucalipto pelas empresas celulosas. Com a armação de terreno, como não tem muito pedra solta, acaba por se esboroar e vir cá parar abaixo. E isto numa imagem do Google, retirada agora, veem como isto é na zona da Figueira da Foz, as pequenas corelas,
que as pessoas tinham e onde faziam a sua agricultura são todas preenchidas com eucalipto, que se vende à celulose que está ali perto. E, portanto, a paisagem foi sistematicamente preenchida de uma forma uniforme. Os vazios que aqui estão verdes são as parcelas que tiveram um corte raso do eucalipto e que possivelmente vão tê-lo novamente. Depois do 25 de Abril, o que é que aconteceu? Manteve-se o eucalipto. As rações para o gado, lembramos do que foi o fenómeno das vacas loucas, e a agroquímica sempre a funcionar. Mas acresceu outra coisa, a política da PAC, que pagou o abandono rural, com o set-aside, com várias medidas. Mais tarde, aquilo que permitiu foi que as terras agrícolas fossem também arborizadas. Inicialmente, agora há mais restrições ao eucalipto, inicialmente o eucalipto pode ser. Mas, numa legislação mais recente da Reserva Agrícola Nacional, é até usado o artifício de considerar que aquilo que chamam os sistemas florestais são sistemas agrícolas e, como tal, podem ir para solos da Reserva Agrícola Nacional. Portanto, nós temos agora tudo o que é os ciclos dos nutrientes, de manutenção do fundo de fertilidade do solo, onde o gado tinha um papel indispensável, desapareceram. E aquilo que temos é uma paisagem preenchida com, já vão ver, com espécies, que é sobretudo primeiro o eucalipto, sem vazios. Porquê? Sem vazios porque tudo isto conduziu ao abandono rural. Desde é evidente, quando se acabaram com os baldios, as pessoas deixaram de poder ter a sua complementaridade enfim, da sua subsistência com o gado. Os subúrbios urbanos cresceram, como nós sabemos, porque essas pessoas ou emigraram ou vieram para os subúrbios, e a outra consequência que são os incêndios rurais, nos termos em que temos. Entre esses baldios, aquilo que foi florestado pelo Estado, está aqui o gráfico, e veem que a barra cinzenta, em baixo, praticamente é pinheiro, e só para... Nós não temos sequer uma cartografia atualizada dos baldios. Só temos cartografados os baldios que passaram para a gestão da Autoridade Florestal Nacional. Esses sim estão cartografados. Tudo o resto não se sabe onde começa, onde acaba, etc. O que é uma coisa extraordinária. Agora vamos ver o que é que foi a evolução dos povoamentos florestais, desde 75 até 2005. Se virem o pinhal, que é a barra cinzenta, diminui, e o eucalipto, que é a barra amarela, sobe. Neste momento, já está os valores provisórios do 6º Inventário Florestal Nacional, já estão cá fora, e já se sabe que a área de eucalipto é, neste momento, a maior espécie, a área com, enfim, a maior espécie florestal. Portanto, já suplantou o pinheiro, neste momento, o eucalipto. E o que acontece é que as celuloses que têm uma capacidade industrial instalada superior à matéria-prima que têm disponível, querem e continuam a pressionar para o aumento da área de eucalipto. E, ao mesmo tempo, vão baixando os preços, porque são dois compradores de eucalipto, portanto, podem ir baixando os preços e fazendo pressão para que a área do eucalipto aumente. Estes são conclusões entre 95 e 2005,
E agora, se virem, houve subidas importantes nas áreas de Pinheiro Manso. Sinto que se está a tentar, então, agora melhorar enfim, a produção de pinhão. Dos carvalhos caducifólios, dos do norte e do eucalipto. E as descidas das áreas de castanheiro, de outras folhosas, da azinheira, de pinheiro bravo e outras resinosas. E, entretanto, nos últimos 30 anos, isto é a área do eucalipto duplicou. Eu não vos vou, acho que já estou. Este é um gráfico que, por exemplo, no Conselho de Mirandela, que estudámos, que mostra que, embora haja algum crescimento da população residente, o crescimento da população agrícola ativa vai decrescer. E também, só em Mirandela, é aquilo que o aumento da área de incultos, o aumento da área de floresta, a redução da área de pastagens, o aumento das culturas permanentes e a redução da área agrícola. E agora vou tentar expressar muito rapidamente o que é a ideia do que temos utilizado como metodologia em termos de ordenamento do território para tentar, com estas bases que vos falei, organizar as coisas de maneira a que se possa produzir sem ter enfim, um incêndio completamente destruidor de 10 em 10 anos. É evidente que só há agricultura se houver agricultores. E, portanto, nas zonas de parcelas pequenas que eram cultivadas, agora, se não houver agricultores, elas não podem ser cultivadas. Mas a alternativa aos carvalhos ou ao pinheiro e eucalipto, há sempre, se não for agricultura, pode ser pastagem permanente, ou seja, prado, ou mata ribeirinha, de folhosas. Portanto, a preocupação é substituir e criar uma rede, um mosaico, que pode ser construído com árvores, mas que também tem que ter alguns vazios, só que as espécies têm que mudar. Se virem aqui, isto é a linha d'água e o leito de cheia. Nesta zona, que é o sistema úmido, só podem ir as folhosas, a agricultura e a pastagem. Na cabeceira, que é esta zona, tem que haver, deve estar revestida por uma questão de erosão e de aumentar a infiltração. Por exemplo, na Serra Algarvia, se nós não revestirmos as cabeceiras, não temos água no litoral para o tal turismo que queremos como primeira atividade do país. Não é? Portanto, estas coisas têm que ser pensadas. Este é um esquema também de proteção contra a erosão com faixas de colmatagem quando o declive é muito acentuado. E agora, só um pouco de como é que funciona o fogo relativamente ao relevo. Este ano houve uma notícia de um dos bombeiros que morreu, caiu numa ravina, porque era uma vertente muito alcantilada. E e depois vinham, conclusão, as ravinas não podem estar revestidas por mato nem vegetação. Porque isto era a conclusão que se tirava no jornal. É evidente que isso não pode ser. Há este fenómeno das brisas locais, que está aqui, enfim, representado nesta imagem, nesta fotografia à esquerda, em baixo, em que durante o dia há uma brisa ascendente agarrada à encosta e durante a noite é o contrário, é uma brisa descendente. Quando há fogo, esta brisa ascendente é evidente devido à radiação do fogo. Este movimento de subida da vertente é acelerado. Portanto, se o fogo começa cá em baixo, como está aqui representado, ele sobe a vertente e quando chega lá acima ao cabeço, à cunhada, ele para. O fogo normalmente não desce a encosta do outro lado. Portanto, tem que se criar aqui uma... E depois começa a lavrar segundo
o North Cliff ao longo da encosta. Isto diz-nos que nós temos que criar uma rede ou de vazios ou de material que não arda da mesma maneira na comeada, na linha d'água e depois ao longo da encosta, normalmente também ao longo das linhas d'água. E é essa rede que também pode ser constituída, isto aqui está a representação, se for um cabeço muito largo, pode haver uma pastagem que seja depois compartimentada, o cabo vai andando ao longo dessa pastagem. Se for um cabeço muito estreito, pode ser pura e simplesmente ou uma fiada de árvores mais resistentes ao fogo, nomeadamente o sobreiro, que é, como sabem, uma árvore que, quando tem cortiça, é considerada retardadora de fogo. Portanto, o esquema, digamos, ideal para o ordenamento do território, mesmo sem agricultura, é qualquer coisa deste género, em que se a vertente for muito comprida, terá que haver uma banda a meio da vertente também, ou um simples aceiro, ou caminho, ou a introdução de folhosas. Aqui tem um exemplo da aplicação deste conceito a uma propriedade ali na Cova da Beira, que é constituída por um vale, Rezeses, a Ribeira de Caria e depois um monte, em que se estabeleceu uma compartimentação que permite que na zona da vertente se usem espécies de produção, nomeadamente o pinheiro. Este é um caso de ordenamento feito pelo Conselho de Louros, em que se fez a aptidão à mata e aos matos de proteção, em função da conservação do solo e da água, e se fez, digamos, um ensaio de plano potencial, de como é que a ocupação seria se, à luz do equilíbrio ecológico. E também se fez isto, que foi de acordo com a aptidão ecológica, fazer uma carta para a aplicação dos incentivos dos fundos europeus, espacialmente. Como sabem, normalmente os incentivos são dados por medidas, mas nunca se diz onde se localizam. E isso seria um grande avanço se nós conseguíssemos espacializar os incentivos. Uma proposta de ordenamento para Mirandela, em que se dizia o que é que estaria mal e o que estava bem, o que é que se podia manter. E agora, para acabar, uma proposta para o futuro, porque este gráfico seria qualquer coisa como aumentar outra vez a área do sobreiro e a investigação ligada ao sobreiro, evidentemente, para cerca dos 30%, fazer com que o pinhal voltasse aos 20%, a azinheira, enfim, entre os 15% e os 20%, aumentar a área de carvalhos e castanheiros, melhorar a área das folhosas do ciclo curto, sobretudo de freixo, que é uma espécie ótima que nós temos e que deixámos completamente praticamente de usar desde que fomos para a África e para o Brasil, passámos a substituir a madeira de freixo por madeiras nobres, e finalmente o eucalipto restringi-lo aos 10%. E estes 10% não seria para enfim, ser explorado em áreas de milhares de hectares, mas sim fornecer uma espécie de fundo de maneio a cada proprietário para ter o seu fundo de maneio para enfrentar as necessidades da exploração. Assim um pouco como a vinha foi para os agricultores, enfim, até o fim do século XX. Portanto, em termos de conclusões, aquilo que se propõe é espacializar os incentivos de acordo com um plano integrado.
incentivar a agricultura e a pastorícia e apoiar os baldios, incentivar a regeneração ou a plantação de carvalhos, castanheiros e freixos. São as nossas 3 espécies que deviam, em vez de reduzir o pinheiro e o eucalipto. Limitar os perímetros urbanos e não deixar construir fora dos perímetros urbanos. Como sabem, os bombeiros hoje em dia aplicam toda a sua energia e todos os seus meios para salvar a casa das pessoas e não para acabar com o fogo com o incêndio. Limitar a área de agricultura nem envolvente as aldeias. E mais, quando houver abandono dentro desse termo, deixar que os gados comunitários possam pastar nessas parcelas para reduzirem a área de mato no termo. Melhorar a agricultura urbana. E agora, de facto, como é que isto se faz? Como é que isso se faz? Porque uma coisa é pensar o que é que se faz e a outra é como. Em relação ao dinheiro, já comecei por falar disso, que é utilizado muito mais dinheiro no combate do que na prevenção. Era começar a inverter esta relação. E quando falamos, já agora, hoje acabei por me dar conta, quando estava a preparar esta conversa, por me dar conta estamos sempre a falar em poupar dinheiro. Precisamos de poupar dinheiro, mas o inventário florestal nacional é feito com uma base de uma quadrícula de 200 hectares. E a direção do ordenamento do território fez uma carta, a Carta de Ocupação do Solo, de 2007, que tem uma base mínima de uma resolução de 1 hectare, mas não a dá à Autoridade Florestal Nacional. E, portanto, nós estamos a pagar 2 vezes a cartografia e sem ter os resultados com o rigor que podíamos ter com as bases que já temos. Outra coisa, o cadastro da propriedade rústica. Já ontem se falou dele, parece que custaria 700 milhões de euros, mas é assim, qualquer pessoa que tenha uma propriedade hoje em dia que seja partilhada, que seja dividida ou emparcelada, tem que, para fazer o registro dessa propriedade, tem que ir à Conservatória do Registro Predial. E para isso tem que entregar um levantamento feito em formato digital na Conservatória. Mas, em vez de ser obrigado a entregar um CD, tanto quanto sei, é obrigado a entregar uma planta em papel assinada pelo topógrafo que fez esse levantamento, que tem que ter carta profissional, etc. Ou seja, se entregassem o CD, poderia haver um Instituto Geográfico que começasse a cozer essas parcelas todas. Isso, junto com o parcelário do Ministério da Agricultura, etc., nós, a pouco e pouco, iríamos tendo um cadastro da propriedade rústica. A outra coisa, o Banco de Terras. O Banco de Terras que tanto se falou foi criado, parece que há 6 meses, e tem 600 hectares envolvidos. Portanto, o que é preciso é, em vez de incentivar o combate ao fogo, é incentivar as medidas de prevenção. E essas medidas de prevenção é privilegiar os incentivos que se dão ao Banco de Terras, aos jovens agricultores, aos proprietários das áreas de conservação da natureza, que não ganham, só perdem com isso. É difícil depois exigir-lhes que eles mantenham aquilo que é do interesse de todos. Os incentivos à criação de empresas de serviços florestais. Ontem também foi dito que estas empresas não têm alvará e, portanto, muitas vezes são empresas de construção civil que fazem trabalhos florestais. E mais, que as nossas empresas têm que ir à Espanha obter alvará e depois é que voltam para Portugal. Portanto, isto são contrassensos. Incentiva as práticas de manutenção, como a roça de matos, a limpeza de caminho, etc. A plantação de carvalhos, castanheiros e folhosas.
a investigação, a nossa investigação na cortiça devia, enfim, ser financiada mais do que qualquer investigação noutra área, não é? Se ela é uma área. E também às associações regionais de proprietários e de rendeiros. E era isto que eu tinha